Boa noite. Você está na live Adjudicação Compulsória Extrajudicial. Eu vou ficar observando aqui quem vai entrar primeiro. Davis, seja bem-vindo. Carol Mosman, que é a nossa grande professora. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou chamar os nossos convidados, porque hoje vai bombar esse tema. Eu não entendo, eu não sabia nem dizer esse nome, por isso eu escolhi dois ícones, duas pessoas que eu adoro, respeito muito, até porque trabalhei com essas duas personalidades, José Flávio Bueno Fischer e Carolina Mosman. Enquanto eu vou convidando essas pessoas queridas para entrar, o Tabelião de Novo Hamburgo, presidente do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, e a Carolina Mosman, advogada, mas que trabalhou muitos anos em cartório, é especialista nessa área extrajudicial e professora da Cartório Flix. Enquanto eu vou convidando, compartilhem aqui pelo aviãozinho, convidem as pessoas para entrar, porque nós vamos compartilhar muito conhecimento com vocês. Deixa eu ver aqui, cadê? Flávio Fischer e Carol. Aqui. Bem, Carolina Mosman. Boa noite. Oi, Flávio. Tudo Olá, tudo bom? bem? Acho que a Carol já entrou também. Tudo Estava Oi, virada a minha Carol. câmera. Boa Tudo noite. bom? Hoje para Tudo mim tá bem. leve. Tô só de entrevistadora desses dois queridos que eu adoro. Sejam bem-vindos. Flávio, Obrigada. obrigada que tu entrou hoje. Amanhã tu tem três eventos, três grandes ações do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul. Conta pra gente, antes da gente iniciar esse tema. Bom, sim, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Me permitam comentar que vocês duas são da minha escola, né? As Com duas trabalharam muita comigo honra. no tabelionato Exatamente. e tomaram outros rumos, né? Eu costumo dizer que a gente pode ser considerado mestre quando o aluno supera a gente. E vocês duas, cada uma na sua área, fizeram isso. Então, vocês estão, na verdade, com o desempenho de vocês, prestigiando a história que tiveram comigo, né? Assim eu sinto. Mas sim, amanhã nós temos, inclusive, o primeiro evento é justamente sobre a adjudicação compulsória. Nós vamos ter uma aula de 2 horas, amanhã à tarde, promovida pelo Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, no Plaza São Rafael. Vai ser um evento ao vivo. Já temos aí uma 110, centena de, né, de inscritos. inscritos, né? E vai ser com a doutora Karen Rosa, que é assessora jurídica do colégio, e uma professora convidada por ela. Então, sim, nós temos o mesmo tema amanhã à tarde, numa promoção dos 31 anos, 61. dos 61 anos, que o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul completa justamente amanhã, na data. E à noite nós vamos ter um jantar baile na cripta da Diocese Metropolitana, que é um lugar lindíssimo. E lá, então, nós teremos a celebração propriamente dita, festiva, do aniversário do colégio, mas teremos também mais uma das ações de responsabilidade social dos notários gaúchos, né? Entre tantas outras que a nossa diretoria tem propiciado, que é o lançamento da Central Notarial de Doação de Órgãos. Então vai ser um evento muito bacana, já tem o pessoal da Central de Órgãos do Governo do Estado vão estar presentes, o pessoal do Tribunal de Justiça também, e os notários do Rio Grande do Sul, além dos presidentes das entidades, etc. É um evento festivo, mas ele é marcado, então, por esses dois outros aspectos, que é o curso de adjudicação compulsória à tarde e
no próprio evento, com os médicos que vão estar presentes, nós vamos fazer o lançamento oficial da plataforma que já está operando, né? Onde as pessoas que tenham eventualmente queiram se manifestar previamente como doadores de órgãos, de maneira a facilitar a vida tanto dos parentes, né, dos sobreviventes, como facilitar também a vida dos médicos que têm que tomar a decisão a respeito da doação de órgãos. Excelente. E Carol, amanhã eu vou estar lá, né, Flávio? Vou prestigiar esse evento, até porque tenho a honra de trabalhar com a equipe. Ótimo. Carol, tu gravou esse curso, já está disponível na Cartório Flix, tu já complementou, já tem mais um módulo nesse curso, que todos os associados do Colégio Notarial têm acesso a um grande desconto e o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul ainda subsidia para serventias deficitárias no Rio Grande do Sul. Então, quem quiser ainda assistir, quem é associado do CNB e é subsidiado pelo CNB, já tem esse curso nas trilhas da Cartório Flix. Me conta o que é esse tema, adjudicação compulsória extrajudicial. Me contem, né? Bom, gente, basicamente a adjudicação compulsória já existia, né, no Código, não é novidade, só que a extrajudicial é que é a novidade. Então, o que já existia de maneira judicial é quando, por exemplo, assim, numa linguagem bem simples, né, quando alguém compra um imóvel, um contrato de promessa de compra e venda, termina de pagar e não consegue obter a escritura por razões que a gente não precisa entrar no mérito. Mas, enfim, o vendedor está com problemas ou se nega a fornecer a escritura, algo assim. Então, havia então um processo judicial da parte do comprador para obrigar o vendedor, se não der a escritura, o comprador, então, adjudicar, trazer para si esse bem, independentemente da vontade do vendedor. Então, em palavras simples, é isso, né? O artigo 1418 do Código fala que o titular de um direito real como promitente comprador pode exigir do promitente vendedor os direitos, ou a terceiro, de que tenham sido cedidos os direitos, né, a outorga da escritura definitiva de compra e venda. E se, então, houver recusa, a regra geral, então, é o ajuizamento da ação judicial, e que agora pode ser feita diretamente no serviço extrajudicial, perante notários e registradores, né? Os cartórios podem resolver isso sem a necessidade de uma discussão judicial. Quem é que pode propor isso? Então, Carol ou Flávio? Bom, base. Em primeiro lugar, eu só queria dizer que é uma honra estar aqui ao lado do meu mestre, né, o Flávio Fischer, que, né, Sabrina, é responsável pela nossa caminhada, como ele bem disse, né, e eu sou, assim, eu tenho eterna gratidão, Flávio, eu já te disse isso, não é jogar confete, é verdade mesmo. E até eu queria destacar que há 11 anos atrás nós estávamos, o Flávio estava comigo no baile, né, na celebração dos 50 anos do colégio, quando eu ainda era funcionária do Tabelionato Fischer, que eu ganhei o primeiro lugar no concurso literário do colégio, que foi muito legal, foi uma experiência. Foi há 11 anos, muito legal. 50 anos. Foi nos 50. Casualmente foi no Plaza São Rafael, inclusive. No mesmo hotel onde olha só. Amanhã à tarde. No Plaza São... Sempre foi uma curiosa, né, Carol? Estudiosa pra caramba. Eu lembro que desde jovenzinha no cartório, ela já ocupava, e quando eu falo nas lives sobre comportamento, sobre atitudes, eu sempre lembro de ti, Carol, porque desde jovem tu sempre foi curiosa e nunca teve medo de estar andando com os grandes, né, com os líderes, e sentar na frente do Flávio, novata às vezes, mas estava lá discutindo de igual para igual, estudava, falava bem, se portava. A gente precisa andar com as pessoas grandes, modelar pessoas grandes para poder ocupar o espaço da gente, né?
A Carol sempre teve uma postura Exato. desafiadora, assim, não era só a curiosidade. Uhum. Ela queria saber, e aí se a gente não tinha resposta na hora, tinha que estudar para É responder. legal, isso Então é encontra muito legal desafios, isso. né? Mas assim, voltando para o aspecto da adjudicação compulsória, então, como eu disse, ela estava já no Código Civil para prática perante o Judiciário. Então, a medida provisória 1085, transformada em lei pela 14382 de 22, criou, então, esse novo instituto chamado adjudicação compulsória Uhum. extrajudicial. Então, essa é a novidade, foi trazida, então, foi inserido um artigo chamado 216b na Lei de Registros Públicos, né? Estabelecendo, então, o direito do funcionamento, né, do procedimento da adjudicação compulsória diretamente no registro, né, nos cartórios extrajudiciais. Cabe, assim, apenas referir, né, que a Carol e eu tínhamos escrito um artigo chamando a atenção da importância da ata notarial para o procedimento de adjudicação compulsória, porém, o presidente da República havia vetado esse artigo. Então, quando a lei foi editada, não existiria a ata notarial, é apenas um procedimento perante o registro de imóveis, né? E o Congresso acabou entendendo, não o que a Carol e eu escrevemos, mas nesse mesmo espírito, entendeu da importância da ata notarial. Então, ela foi reinserida, um texto um pouco diferente do que havia sido proposto, mas, enfim, de qualquer sorte, agora existe a ata notarial para a adjudicação compulsória, além dos demais requisitos e procedimentos que são feitos no registro, Mas né, perante o registro. quem pode requerer? Eu não me passaram a escritura, então eu tenho que fazer esse movimento. Eu posso ir no cartório, no tabelionato, para fazer esse requerimento e precisa fazer uma ata daí. Me explica um pouco isso, Carol. Então, ao encontro do que o Flávio falou, né, esse procedimento de adjudicação é muito utilizado pelo comprador quando nega passar. Vocês estão me ouvindo? Tá meio ruim, eu acho, a minha Deu uma internet, né? bugada agora, mas voltou. Voltou, só deu uma bugadinha. Então, Agora ele é muito utilizado pelo promitente comprador, que é um legitimado, quem pode requerer fazer o pedido de adjudicação compulsória, que é aquele que então comprou e não obteve a escritura, pagou o preço, né? Um dos pressupostos da adjudicação é que tenha sido pago todo o preço, tenham sido cumpridas as obrigações do comprador. Então ele vai pedir para o vendedor outorgar a escritura e o vendedor, enfim, como o Flávio disse, se nega, se recusa, Se não enrola. pode, não dá a escritura, né? E aí ele cumpriu com as obrigações, ele quer aquela escritura. Então o promitente comprador é um dos legitimados para fazer esse pedido junto ao registro de imóveis. E um dos requisitos, que depois o Flávio vai falar até melhor, né, sobre isso, é a ata notarial que vai instruir o pedido junto, que vai ser levado lá para o registrador de imóveis, assim como a uso capião, né? O processo da uso capião, o procedimento, tramita todo lá no registro de imóveis. O tabelião faz a ata. Da mesma forma da adjudicação, vai tramitar todinho lá no registro de imóveis e o tabelião vai fazer a ata. Uma questão interessante que o artigo 216b, que foi incluído na Lei dos Registros Públicos pela 14382, ele traz que pode ser o promitente comprador, o promitente cessionário, naqueles casos, por exemplo, Sabrina, que tu vende para mim e eu já vendo para o Flávio. Então, eu vendo antes de fazer a escritura, a gente já vai fazendo uma cadeia, né, de contratos particulares. O Flávio, como último cessionário, ele é também legitimado, e desde, claro, que ele apresente a cadeia contratual para o registrador, né? Precisa ele ter lá o conjuntinho de contratos. Também é legitimado os sucessores desse promitente comprador. Então, no caso de eu ser promitente compradora e eu ter falecido, né, os meus herdeiros também são legitimados. E, olha que legal, o promitente vendedor também. Tem alguns casos de loteamento, né? Que uma incorporadora vende os imóveis, os compradores pagam, e às vezes tem alguns compradores que não querem gastar com a escritura, enfim, eles
Eles ficam lá e não fazem a escritura, e aí a incorporadora precisa tirar aqueles imóveis do nome dela, às vezes até porque ela vai ser extinta, e aí ela também pode entrar com a adjudicação numa espécie de adjudicação inversa, que a gente chama. Tá? Eu Uhum. quero deixar um beijo pro meu amigo João Massoneto, que entrou aí, né, meu querido amigo. Ah, querido. Eu, eu vi que ele entrou. Conheci ele lá no evento do Sr. Carlos Poisel, aqui no É Rio isso. Grande do Sul. Sabe que Sim, sim. Que ele foi daquele ele foi o evento, né? promotor daquele evento. Idealizador, né? Eu lembro disso. Isso. Apaixonado pelo Dr. Sim. Carlos. É. Nossa, sabe que vocês falando agora, me explicando o que é, a minha sogra comprou uma casa na praia lá, sei lá, coisa de 20 anos e nunca fez escritura, aquela coisa de praia. E meu marido saiu correndo atrás do dono da casa para conseguir a escritura. Então agora eu já sei que tem a solução, que ele pode ir ao cartório e encaminhar lá. Sim. Esta é a solução para ele. Em, e, na verdade, assim, na prática, já que tu citaste esse caso, na prática, sim, se a pessoa não está conseguindo a escritura, mas ao iniciar esse procedimento, existe uma notificação que é feita ao vendedor no prazo de 15 dias, esse vendedor poderá reconhecer o direito e dizer, não, então eu vou dar a escritura, então Ah, não entendi. precisa fazer a adjudicação, né? A adjudicação, ela é um remédio para os casos em que a pessoa, por algum motivo, se nega ou não consegue oferecer a escritura, porque tem Uhum. problemas na empresa, enfim. E aí, a próxima, na sequência, a gente já vai falar também dos requisitos, né? Claro, tem que haver a prova do Uhum. pagamento, etc. Mas, basicamente, então, assim, é importante esclarecer que a adjudicação é um remédio que poderá nem ser usado a partir da notificação se o vendedor outorgar a escritura. Ou, como a Carol lembra, existe realmente casos de loteamentos, de venda de inúmeros terrenos, em que a incorporadora ou a loteadora está aí com 10, 15, 20, 100 imóveis no seu nome, pagando imposto na prefeitura, porque os compradores Claro, não transferem claro. a propriedade. Então, ele terá que investir um pouco mais de dinheiro para fazer o serviço, provocar essa adjudicação compulsória no cartório, e com isso obrigar o comprador ou a receber a escritura, e aí por pagar as despesas, ou se sujeitar a uma adjudicação compulsória inversa, como a Carol usou a expressão, de tal sorte que depois o vendedor, se livrando daquela propriedade, vai cobrar as despesas que deveriam ter sido Claro. pagas pelo comprador inadimplente Perfeito. da E daí, então, obrigação. quais seriam esses requisitos? Bom, basicamente, os requisitos para se proceder a uma adjudicação compulsória extrajudicial é a existência de um contrato, né, de uma promessa de compra e venda ou de cessão de direitos de promessa, né, a prova do inadimplemento, ou seja, a recusa, no caso do vendedor, de outorgar a escritura, e essa prova é feita através da notificação, né? Não pode haver litígio envolvendo o contrato, porque se já existia alguma ação judicial ou coisa assim, tu não pode atravessar uma adjudicação Ah, compulsória se eu já estou com o extrajudicial, processo porque já andando no tem um judiciário. conflito. É, daí aí tem que continuar o processo, né? Tem que pagar o imposto de transmissão igual a Uhum. uma compra e venda, né? A adjudicação não é uma panaceia que te evita as despesas, ao contrário. As despesas são iguais praticamente a uma escritura de compra e venda, só que no caso de Mas eu que adjudicação, pago né? para encaminhar, Deve Flávio? haver, Ou depois a pessoa que foi. sim, 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 sim. Não, não, é tu que paga porque, na verdade, se tu Uhum. fosse fazer a escritura, tu ia pagar igual. Então, na verdade, o adquirente que quer obter a escritura ou a propriedade através de adjudicação é que Uhum. paga as despesas, né? A diferença que tem no processo da escritura pública, que a escritura pública propriamente dita não Uhum. precisa de advogado. Já, já a adjudicação compulsória Ah. necessariamente tem que ter a Então presença de um advogado, é né? mais uma questão
E o outro Então, que requisito, desafoga, que acelera o processo, né? Desafoga o judiciário, mas sim, precisa sim, do advogado. assim como todos aqueles atos, eu sempre digo que nesses atos da extrajudicialização dos atos, o que existe é uma substituição Uhum. pelo tabelionato ou pelo registro. Quer dizer, então, é essa a diferença. No mais, o procedimento é igual, precisa de advogado, etc. Uhum. E o requisito mais importante que eu considero que é a existência da ata notarial, porque a ata Sim. notarial é que vai fazer a verificação desses itens todos, né? A ata notarial vai examinar a promessa de compra e venda, vai examinar, inclusive, o pagamento, a prova do pagamento, Ah, do contrato. É uma análise como o juiz faria no procedimento judicial, o tabelião faz para lavrar a ata notarial. E quanto mais completa e mais perfeita essa ata notarial, mais fácil de obter o registro e facilitar a vida do registrador de eu ia imóveis, né? perguntar isso agora, mas se eu quisesse andar com esse processo pessoal, se eu começaria em notas ou no registro de imóveis. Então, Então, essa questão é polêmica, né, Flávio? Sim, Já. já se Mas então, discutiu muito. na verdade, existe uma discussão, até para quem não conhece, tem uma nota conjunta do Rio Grande do Sul, em que é feita uma sugestão, né, de que o procedimento, então, comece lá no registro de imóveis, eu, como prometente compradora, vou no registro de imóveis, peço a notificação. Então, aí o registrador, o João está dizendo que é no Notas. Calma, João, vou falar. A minha internet tá ruim, né, gente? Nossa não, Senhora. agora, Não sei se vocês estão. Não, Deus, às está. vezes. Ela fica oscilando. Mas então tem a sugestão do Rio Grande do Sul, foi que começasse no registro de imóveis, feita a notificação. Se o promitente vendedor concorda, vai para a escritura, né? Via normal, ele está concordando, vai para a escritura. Agora, se ele ficar em silêncio, né? Ele ficar em silêncio, está caracterizado inadimplemento, e aí a parte iria para o notas, faria a ata notarial e depois voltaria ao registro de imóveis para então seguir com o procedimento até o deferimento ou não, né? Dependendo daí dos requisitos. Mas isso foi, né, Flávio, uma sugestão, não há obstáculo para que se comece no Notas fazendo a ata notarial, até porque um advogado no seminário que a gente participou lá em São Paulo, sobre a adjudicação compulsória, promovido pelo Colégio Notarial, ele bem disse, quando as partes procuram um advogado para fazer a adjudicação compulsória, normalmente elas já tentaram de tudo, elas já estão indo lá, porque não existe no Brasil, né, infelizmente, essa cultura de procurar um advogado de forma preventiva. Então, elas já tentaram de tudo. Ele mesmo disse, eu faria a ata notarial tranquilamente primeiro, porque até inclusive, o artigo 216b fala isso, o tabelião vai caracterizar o inadimplemento. Então, eventualmente, ele até pode ligar para o promitente vendedor, né? Pode colocar isso na ata, olha, eu liguei, promitente vendedor, me atendeu, disse que não vai, que não quer, né? Ou que ele não foi localizado. Então, o tabelião, ele pode ajudar nessa caracterização de inadimplemento. Tudo, Isso. com todas as informações para quem... Inclusive pode ter qualquer tipo de registro, tipo troca de WhatsApp, de e-mails, etc., onde comprova essa circunstância. Exato, exatamente. Então, Entendi. então, na verdade, é uma sugestão do Rio Grande do Sul, né? O Rio de Janeiro, São Paulo fizeram provimentos, mas não trataram onde começa. Então, na verdade, vai ser uma estratégia do advogado junto com as partes. Mas eu não vejo problema nem em começar em um e nem em outro. Na verdade, talvez começar no registro estabeleça uma prioridade, porque fica uma pré-anotação lá na matrícula do imóvel, então talvez gere uma prioridade, talvez seja interessante. Mas enfim, vai depender de uma estratégia do advogado em conjunto com o seu cliente, né? Mas se eu chegar no cartório, Carol, né? Porque no meu caso aqui, eu vou pegar esse caso, eu vou direto no tabelionato da minha cidade, que no caso é o Fischer. Sim, né? sim. Se eu levar esse caso lá para o Fischer, eles vão reunir todas as informações, o contrato, o pagamento, tudo mais, vão fazer uma ata para que eu vá até o registro de imóveis
A iniciar o gente processo. pode, estou imaginando agora, pensando em voz alta, que estando ali no tabelionato, juntando a documentação, paralelamente a isso, ainda mais aqui, que é tudo pertinho, é só atravessar a rua, já está no registro de Exatamente. imóveis. O próprio tabelião já prepara uma notificação, o advogado já Sim. traz, já leva lá para o registrador, para paralelamente aos preparativos da ata, já vai saindo a notificação para que exista essa espécie de prenotação, mas basicamente para que já corra o prazo, né? Para que não se perca tempo com isso. Ó, o Fábio perguntou aqui, a notificação deve ser realizada pelo registro? Sim, a lei, essa a lei essa discussão, né? essa lei nova estabeleceu nesse artigo lá que é o registrador imobiliário que procede à notificação e que ele pode, evidentemente, delegar ao RTD, né? Sem problema Mas se a nenhum. pessoa chegar no cartório e pedir para fazer, conheceu, assistiu essa live aqui e aí vocês indicam que procure primeiro o advogado. Sim, tem que ter o advogado, né? É isso. Ele vai ter que procurar o advogado primeiro de qualquer forma, tanto começando na ata quanto no... Claro. Porque ele precisa... Quem vai assinar o requerimento perante o registro de imóveis vai ser o advogado. Então, de qualquer forma, ele vai... Eu puxando a brasa pro meu lado, que sou advogado, né? Mas, muitos casos, cabe uso capião e adjudicação compulsória. E o advogado é que vai poder orientar a parte qual a situação melhor, qual a estratégia melhor naquele caso, né? Entendi. Então, eu até anotei um monte de perguntas que estão vindo aí para responder. Tô aqui com os Eu ia papelzinhos dizer na que o Léo veio, no caso dos herdeiros, embora sejam legitimados, eles requerem em nome do falecido? Uma pergunta. Então, quando o promitente comprador é falecido, já tem até, a gente já estudou esse tema, a gente entende que ou a gente faz o inventário dos direitos e ações desse contrato, e aí faz a adjudicação direto em nome do herdeiro que ficar, ou se não, fica em nome do falecido ou do espólio e depois faz o inventário. A gente não pode legitimar, né, fazer um persaltum aí, precisa do inventário, Léo. O Léo também conheço ele, agradeço a presença dele aqui, agradeço a pergunta. É bem interessante essa pergunta. A gente não pode pular o inventário sob pena, inclusive, do registrador e o tabelião, que são responsáveis, né, solidários, em relação à tributação, serem responsabilizados, né? Falando em falecimento, teve uma pergunta em relação ao falecimento do promitente vendedor. São Paulo e Rio de Janeiro trouxeram previsões que é o que entendemos, que tem que ser notificado ou o inventariante ou os herdeiros, né? Aí vai ter que ser identificado os herdeiros, mas tem que haver essa notificação. Inclusive, Minas fez uma nota conjunta sobre o tema, se manifestando que seria dispensada a notificação no caso de falecimento do promitente vendedor. Eu, com todo respeito, não concordo com isso, porque está lá no artigo 216b que a prova do inadimplemento se dá com a notificação. Então, a gente não pode esquecer que a gente está diante de uma perda de propriedade, né? Se por um lado o promitente comprador está ganhando, o outro está perdendo, então a gente tem que garantir um mínimo de autenticidade e de devido processo legal, né? Até para que os herdeiros possam examinar a situação e saber se realmente o falecido estava inadimplente em outorgar a escritura. Exato. Né? Ou se ele nem recebeu, né, Flávio? Eu tive um caso com o meu pai que faleceu. Ele tinha vendido uns terrenos que ele tinha lá em Eldorado e foi difícil chegar a esclarecer tudo, porque estava tudo no instrumento particular, tinha sessões, não tinham reconhecido o FIBA, não tinham feito nada. Os compradores e cessionários não tinham se movimentado. Aí a gente ajudou o advogado dessas pessoas a buscar as informações e dizer, não, o senhor entra com pedido, no caso não havia a nossa extrajudicial, ele entrou com a adjudicação compulsória e nós nos demos por citados e não nos manifestamos, porque sabíamos que estava tudo ok, né? Mas essa é a situação na prática, né? E o João Massoneto aqui também tem uma pergunta. Pode o requerente já ter a notificação via RTD realizada? Não é uma pergunta, é uma... O João é polêmico.
né? João, Eu, né? eu particularmente entenderia possível, mas o problema é que a lei diz claramente que quem faz a notificação é o registro de imóveis. Num caso específico, num caso prático, eu tenho quase certeza que o registrador imobiliário, a nossa registradora aqui de Novo Hamburgo, aceitaria. Não, já traz a notificação, já se considera notificado, já está cumprida, porque o objetivo da notificação é dar oportunidade, no prazo de 15 dias, da pessoa se manifestar se vai dar escritura ou não. Então, aquilo já está feito, né? Eu tentaria, o Poisson sempre dizia, tudo que tu consegue conversar entre o notário e o registrador, se não trouxer prejuízo para ninguém, a gente pode fazer. Então, nesse Sim, né? espírito... Os dois estão a serviço de uma solução, né? Exato, se busca, porque senão teria que, feito essa notificação, depois teria que fazer uma nova, com que eficácia, com que efeito, se já havia isso, né? Eu sugeriria isso ao registrador, sem dúvida. Tá, e se no O caso... João fez essa pergunta porque ele sabe que me preocupa muito, Flávio. Eu concordo, eu digo João e Flávio, eu concordo com isso que seria o mundo ideal, mas como tem aquela questão do devido processo legal, Claro. né, que no judiciário, mesmo sendo feita uma notificação anterior, seria feita a citação, o que me preocupa, eu como advogada, é que no futuro, se eu sou advogado promitente comprador, vem esse vendedor, né, enlouquecido dizer que ele não foi citado, não foi notificado dentro do Na procedimento, forma. mas na forma. Então, mas nesse a gente caso sabe que... Carol, nesse caso específico que eu citei de uma negociação, de uma conversa, incluiria, obviamente, o advogado. O advogado do adquirente participaria dessa decisão para ganhar tempo, né? Não. Mas, enfim. E Flávio, como tu deu uma ideia no início, enquanto tu faz a ata notarial, o próprio registrador de imóveis poderia encaminhar essa notificação para não ter nenhuma discussão. Aí foi encaminhada por ele, né? Eu sendo procurado, eu tomaria essa providência. Já que eu quero antecipar o prazo, ganhar tempo, eu proporia ao próprio advogado, já pede logo. Nós estamos aqui conversando e já estamos fazendo a notificação, atravessa a rua, entrega para o registrador e já ganha tempo. Né? E evita esse risco. Né? Se é na praia, no caso, o teu pai era na praia e da minha sogra também. Tem a competência territorial, tem limite, eu preciso ir lá na praia resolver isso? Sim. Na verdade, assim, eu entendo que como essa lei não estabeleceu regra nova, para mim vale 89,35, ou seja, é livre a escolha do tabelião. Assim como eu posso fazer escrituras da praia em Novo Hamburgo, ou lá do Amazonas fazer aqui em Novo Hamburgo, eu também posso lavrar a ata notarial relativa à adjudicação compulsória, salvo num caso assim, de uma situação muito especial em que eu achasse necessária fazer alguma diligência junto ao vendedor, né? Procurar a pessoa, enfim, que é de outra cidade, né? Que está fora da minha competência. Eu até imaginei, eu não sei se eu falei isso já em outra ocasião, eu imaginei o seguinte, eu faria igual a ata notarial e pediria ao meu colega lá do município onde se situa o imóvel, para ele fazer uma diligência e eu reportaria depois, ele me mandaria por escrito a ata dessa diligência e eu acrescentaria na minha. Mas, claro, talvez há quem entenda que não, que sendo necessária a diligência, teria que ser, então, claro, como no caso da usucapião extrajudicial, teria que ser competente o tabelião do município do imóvel. Mas não é isso que está na lei, e eu sempre defendi, inclusive nos atos notariais eletrônicos, eu tenho alguma discordância com os procedimentos que foram adotados, porque eu acho que a livre escolha do tabelião deveria ser um princípio do notariado latino que deveria presidir todos os atos. Mas a gente compreende essa situação que envolve emolumentos diferentes, que envolve estados diferentes, que envolve, inclusive, os selos dos tribunais. Então, para não haver essa polêmica, essa disputa,
Então, que se respeite uma certa territorialidade, mesmo não estando na lei, né? Mas, nesse caso específico, te respondendo mais objetivamente, em princípio, é competente qualquer tabelião, né? Claro, o Perfeito. registro imobiliário, diferentemente, o registro imobiliário tem que ser sempre no local do imóvel. Não tem Certo. como, né? Eu acho que o Martins perguntou isso. A ata é livre, né? A escolha, Isso, né? Mas isso. o procedimento tem que ser onde. Inclusive, é uma observação importante. A adjudicação compulsória precisa ter um imóvel regular. Eu não consigo fazer a adjudicação compulsória de um imóvel que não tem matrícula ou transcrição, Claro. porque a usucapião permite isso, né? A usucapião permite que eu faça uma usucapião de um imóvel que ainda não está lá no registro imobiliário. A adjudicação, não. Até porque o usucapião vem justamente para suprir, né? Para suprir a irregularidade. A irregularidade. Atual, né? E aqui o Isso. Jair perguntou, quando não se sabe o endereço atual, pode ser citado no endereço do contrato? Então, tem essa é uma grande preocupação, aliás, que foi falada no nosso seminário, né, Flávio, da localização do promitente vendedor. E aí, sim, pode ser o endereço do contrato, pode ser procurado até eventualmente, até com a ajuda do tabelião, cadastros, o cadastro único de clientes, os cadastros que o registro de imóveis tem acesso, e eventualmente eles têm várias possibilidades, né, de informação de endereço. Depois dessas tentativas de localização, de citação nos endereços informados, a maioria os estados que já previram, já fizeram essa previsão no Código de Normas é o Rio de Janeiro e São Paulo. E ambos trouxeram notificação por hora certa e por edital. Sim. Então vai indo, mas claro que primeiro tem que ser feita uma tentativa de localização, de até com busca nesses cadastros que os tabeliães e notários têm acesso. É importante que a gente faça assim como seria feito no judiciário, esse devido processo legal, essa oportunidade de contraditório, né, de resposta, porque pode ter casos que o promitente vendedor não otorgou a escritura por qualquer outro motivo, né, que a pessoa não cumpriu algum... Eu quero lembrar quem entrou agora que amanhã vai ter um curso do CNB presencial em Porto Alegre sobre esse tema, com a doutora Karen Henrique Rosa e uma colega dela. CNB já tem 110 inscritos nesse evento. Amanhã, aniversário do CNB de 61 anos, com jantar baile, o lançamento da Central Notarial de Banco de Órgãos, 13 vezes num dia só, né? 3 temas, que a Cartório Flix já tem com a doutora Carolina Mosman, esse curso de adjudicação. Tu gravou hoje mais um módulo, foi hoje, Carol? Não gravei, Sabrina, tive que trocar, mas gravarei. Mas já tá lá o curso, tu tá trazendo todas essas novidades ainda. É que eu até ouvi esses dias, a gente quando tem um tema tão novo, né, Flávia, é difícil gravar a aula, porque vai surgindo coisas e ainda só São Paulo e Rio de Janeiro normatizaram ainda, né, até isso já está na aula, mas quando eu gravei, a nota conjunta do Rio Grande do Sul não tinha saído ainda. Então, eu quero incluir essa parte do começo, em qual local, e alguns detalhezinhos, né? Inclusive, vou gravar sobre o provimento 141 também, das novidades da União Estável. Então, tem muita coisa boa por aí. A Carol vai enriquecendo as trilhas da Cartório Flix, o que é maravilhoso para quem é assinante, para quem ganha do CNB, né, essa assinatura, esse subsídio, e os alunos vão entrando e sempre te elogiam muito, Carol, pela tua didática. Eu acho que isso é incrível, porque tu trabalhou dentro do cartório. Essa vivência, o teu pensamento espicha, né? Tu pensa além, fora da caixa, todas as possibilidades que podem acontecer. Tem uma pessoa, até a Iranda Silva Ribeiro, perguntando, que ela não escutou, o curso presencial amanhã no Plaza São Rafael, a partir da 1h30 da tarde. Hotel Plaza São Rafael, 1h30 da tarde, amanhã terá esse curso em Porto Alegre. Isso aí. Eu não sei se as inscrições ainda estão abertas, mas eu tenho certeza que o CNB dá super um jeito. Aquela equipe é incrível. Tem um presidente do colégio aí que é muito aberto
a resolver essas questões E de última desenvolve hora. aquela equipe lá, eles são, que eu sei, vai dar Gente, certo. vocês não sabem a maravilha que é trabalhar com o Flávio. Ele disse que eu era muito curiosa, né? Mas é porque ele deixava eu ser curiosa também. Sim. Isso é Ele dá muito um importante, espaço, né? porque eu tinha coisas que às vezes eu perguntava, né? Algumas coisas que eu queria, sei lá, implementar algumas mudanças, e aí eu disse que eu nunca me conformava com, sempre foi feito assim, né? E o Flávio sempre escutou, e assim ele escuta os funcionários. Isso é muito legal, isso dá, assim, a gente se sente importante, enfim, sou assim hoje por causa dele. Exato. Ontem na live da Enori, ele falou do livro, eu já escrevi. O Flávio vai falar do Poder do Agora. E dito e feito, né? Ele falou do Milagre das Manhãs e trouxe o Poder do Agora. E acho que isso o Flávio sempre fez, né, Carol? Entra na sala dele, mega acelerado, ele baixava, soltava o que ele estava fazendo, olhava pra gente, respira, fala de novo. E o líder baixar, te soltar a caneta ou soltar o que está fazendo na máquina e olhar, ter a atenção plena para aquele momento, né? Dá uma confiança. Isso é o jeito de ser acolhedor e conselheiro, não só com os clientes, com os usuários, que eu entendo que é a missão do notário, mas também com as pessoas que estão à tua volta, com assessores, com funcionários, enfim. Eu gosto de estimular justamente a criatividade das pessoas, né? De não acharem que tem regras fixas e que tem que seguir aquele padrão como sempre foi. Eu contei ontem, inclusive, episódios, né, de minutas de escritura que eu comecei a fazer e que as pessoas não queriam lavrar pelo meu modelo, queriam usar ainda o antigo do seu Carlos Poisson, e foi ele que me pediu na época: Flávio, modifica, as escrituras estão com uma linguagem muito antiquada, renova isso. E eu fiz essa renovação na época e simplificação, e as pessoas estavam muito viciadas no sempre foi assim, tem que continuar assim, e não é, né? E eu penso exatamente o contrário, né? Eu acho que trabalhar com amorosidade em relação a tudo, a quem está à tua volta, e com essa liberdade, com essa descentralização, estimula a criatividade das pessoas e o crescimento. Eu me lembro de uma substituta que tinha iniciado a participação num concurso público, e aí eu comentando com ela, eu disse: mas que legal, então vai te preparando bastante, que depois a gente te ajuda a montar o teu tabelionato, né? E ela disse: mas tu tá me estimulando a sair daqui? Eu digo: não. Quer que tu cresça. Se tu é tão competente, eu reconheço essa tua competência, eu até prefiro que tu fique aqui com a gente. Mas é óbvio, se tu está fazendo um concurso, é porque tu deve estar pensando em te tornar tabeliã, e o que eu puder te ajudar para que esse teu desejo seja atingido, eu vou ajudar. Claro. É Uma coisa que o Flávio sempre trouxe, quando a gente entrava para fazer uma pergunta para ele devolvia a pergunta: o que tu acha? Sim. E aí faz a gente se preparar muito antes de trazer o problema, antes de trazer o questionamento, porque ele não é paternalista. Traz a pergunta e traz a tua proposta de solução. Traz a tua. Quero ter certeza que tu estudou o negócio. Então, eu não sou do direito, mas até eu aprendi a raciocinar por isso. Porque Sabrina, eu via esses debates, né? Deixa eu interromper vocês. Eu estou adorando o nosso papo, mas nós vemos aqui, o público foi chamado para ouvir a discussão. Vamos lá, a gente está no final aqui. Deixa o ITBI. Deixa eu só fazer um complementozinho rapidinho, sobre o acolhimento que o Flávio falou. Hoje eu estava participando de uma live de manhã, inclusive mencionei o Flávio, porque falaram assim, porque o registro civil, por causa da questão do provimento 141, que estabeleceu partilha lá para o registro civil, falaram, mas o registro civil é mais acolhedor que o Notas. Eu parei, pera lá, isso não é a realidade lá em Novo Hamburgo. Porque lá em Novo Hamburgo, o Flávio é referência em acolhimento, inclusive o amor está no planejamento estratégico, né? Então, vamos, né, observar aí, eu comentei isso. E aí, né, achei importante. Mas então, vamos lá. E o ITBI, Carol, ele deve ser pago em que momento? As sessões geram cobrança de ITBI?
Então, o ITBI, como o Flávio bem falou, é um requisito da adjudicação compulsória, né, extrajudicial. Ela não é que nem a usucapião, ela é uma aquisição derivada, então ela gera ITBI. O artigo 216b fala que o ITBI deve ser anexado ao requerimento, mas eu tentaria, como advogada com o registrador, que ele fosse pago após o deferimento pelo Claro. registrador, né? Aí foi deferida a adjudicação, paga o ITBI e registra, porque vai que não defere a adjudicação, né? Aí eu tenho que ir para uso capião e vou ter feito meu cliente gastar o ITBI. Então eu acho possível, sim. Né? Claro que tem que conversar com o registrador, enfim, é no momento do registro lá, não é na ata notarial, mas eu tentaria, como advogada, isso, que fosse pago um pouquinho antes, ali depois já deferido o procedimento. E sobre as sessões, a gente pensou muito sobre isso. Aquele caso que eu trouxe, né? A Sabrina vende para mim e eu vendo para o Flávio. O Flávio entra com a adjudicação. Vai ser pago um ITBI ou dois? E, gente, infelizmente, estudando bastante aí, conversando com bastante gente, chegamos à conclusão que são dois mesmo, porque a Constituição Federal, ela traz a previsão de cobrança de cessão de direitos de TBI e como a cessão e a promessa vão servir de título lá para o registro, não vai ter como o registrador fechar o olho, né, e cobrar só um ITBI. Claro que naqueles casos que for muitas sessões, talvez seja melhor se tiver os requisitos e para uso capião, mas vai realmente gerar mais de um ITBI aí, as sessões vão gerar. E é possível o tabelião reconhecer a prescrição da cobrança do preço da ata? Olha, eu quando falo em prescrição, me lembro de uma ocorrência no nosso cartório de protestos, que o seu Carlos, examinando um título que foi apresentado para protesto, feita a notificação ao devedor, o devedor alegou prescrição e fez um requerimento devolvendo em resposta à notificação à intimação de protestos, dizendo que o título estava prescrito. O seu Carlos examinou e chegou à conclusão que sim, que estava prescrito, e deu uma decisão, né, reconhecendo a prescrição e devolveu ao apresentante. Isso gerou, o apresentante tinha um advogado que era irmão de um corregedor na época, e o advogado veio com 4 pedras na mão para cima do seu Carlos e, entre outras coisas, escreveu na petição que levou à corregedoria que o tabelião não deveria ir além da sua chinela. Assim, chamou o tabelião de chinelão, porque não lhe cabia examinar a prescrição. Então, embora tenha havido até uma manifestação do Lamana Paiva lá naquele evento em São Paulo, de eventualmente o tabelião examinar essa questão, eu não estou de acordo. Eu acho que não, porque não se tem como ter certeza da ocorrência ou não de um fato interruptivo da prescrição. E já tem até decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e também do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que não, que essa prescrição é um atributo que só pode ser examinado e decidido pelo Poder Judiciário, né? Não sei o que a Carol pensa, mas eu entendo que nesse caso, porque uma coisa é a tua pretensão de obter o resultado, outra é tu comprovar efetivamente o inadimplemento por parte do vendedor, né? Então, nesse sentido, eu entendo que não compete, nesse momento, no extrajudicial, reconhecer a prescrição, né? Mas... Eu concordo contigo, Flávio. Tem, né, o STJ já disse que o fato de a pessoa não ter mais o direito de cobrar não significa que o comprometente comprador, não tendo pago tudo, tem o direito de pedir adjudicação. Então, como é que a gente, dizendo isso no judiciário, que não caberia uma adjudicação compulsória judicial, como que faremos isso no extrajudicial, né? Claro que tem algumas decisões
é assim, em separado, que quando o contrato é muito longo, 50 anos, aceitam, mas aí é Antiga, sim. melhor já entrar logo com a uso capião, né? E aí já Claro, resolve, é e, mais, O né? é instrumento é verdade, outro. é verdade. Gente, vencemos a pauta. Olha, Vencemos todas as perguntas que a gente queria trazer aqui para inclusive vocês. algumas dos assistentes também, né? Será que eu esqueci alguma, Carol? Tu foi anotando todas aqui Eu do acho que que eu eu fui, vi. quanto à Vencemos também. localização da parte, acho que sim, pelo que eu vi, acho que foram todas, Maravilha, O João disse maravilha. que eu vou gravar a aula dizendo que até o final eu vou gravar a aula dizendo que a notificação pode ser feita pela RTD. Mas vamos ver, João. Gente, eu quero agradecer a presença de todos, de todos. Olha, tivemos um movimento grande aqui. Agradecer a presença de vocês dois, que eu tenho muito carinho, gratidão e amor, porque é uma história, né, de vida. É sempre bom estar com vocês. Amanhã eu vou estar lá com o Flávio, abraçar ele e os diretores do CNB e dizer que a Cartório Flix está sempre aberta quando tiverem temas. Eu tenho tentado intercalar temas comportamentais. Semana que vem tem uma chave que é justamente da criatividade, né? Para a gente crescer na carreira, precisa espichar o pensamento, precisa ter competência de criatividade, precisa buscar criatividade. Então, semana que vem eu vou falar sobre isso para os funcionários e vou tentar sempre intercalar com alguém para falar de temas técnicos, porque a Cartório Flix tem essa proposta de trazer conhecimento de todas as formas, acessível e trabalhar a imagem dos cartórios no nosso país, né? Porque é uma instituição tão importante e a gente precisa mudar a imagem antiga que se tem. Para mim, são pilares da organização do nosso país, da cidadania. Então, faz parte da nossa missão aqui também desenvolver esses funcionários e agradecer Então, a também, presença de todos. obrigado a todos os que nos assistiram e participaram, né? A Sabrina pelo convite, a Carol pela parceria de sempre, né? E estamos à disposição. Quando for o caso, chama que a gente vem, né, Carol? Com certeza. Estamos à Boa disposição, gente. Muito noite. obrigada. Essa Uma live honra fica estar com gravada. vocês. Boa Vai para o noite. YouTube e para o Spotify da Cartório Flix, então fica gravada. Quem não conseguiu assistir hoje, vai estar lá. Tá bom? Perfeito. Boa noite. Até Boa a noite a todos. próxima, gente. Boa Obrigada. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.